Mas tem um problema, que isso gera um problema muito forte, aliás, que se você trabalha com, por exemplo, as grids de outro tamanho, como 300 pixels, 400 pixels, o valor ele vai ser variado, certo? Então o valor da stroke vai ser variado. Se você trabalha aqui achando que está ótimo 30 pixels, quando você mudar o tamanho das suas grids, você também vai ter que mudar o tamanho desse contorno. Então, a forma que eu trabalho e acho muito mais seguro, muito mais cumprindo função das grids, é através disso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+Shift+V para colar no local, arrasto para baixo, e é isso aqui. Neste vídeo eu vou te mostrar como é o processo, lembrando que é uma releitura e não um método que o designer que fez essa marca aqui fez. Então, uma releitura sobre essa marca, né, da Shortwood, feita pelo Philippe Cortholt. Eu acho que é assim que pronuncia. Então vamos lá. Abrindo aqui o Illustrator. O primeiro passo vai ser criar as grids. Como eu sempre gosto de fazer, é um método que eu utilizo, certo? Vou criar um quadrado tamanho 650 pixels. Só o contorno. Eu apertei Shift X para que isso acontecesse. E vou alinhar o centro da página. Depois disso, eu vou em Object, Path e Slip into Grid. Uma ferramenta que acho que você já está cansado de tanto escutar eu falar sobre ela, mas é uma ferramenta incrível para esse tipo de trabalho inicial, que no caso é de a gente conseguir trabalhar com as proporções que vão ser dadas para o restante do trabalho. Eu vou colocar as grids 20 por 20, certo? Clique em OK. Vou chamar a layer aqui como grids e vou diminuir a opacidade dela, só que presta bastante atenção, porque aqui nas opções de layer você tem dois seletores, o seletor da layer e o seletor do conteúdo da layer, que são duas coisas completamente diferentes. Se eu clicar aqui e colocar que eu quero 40% de opacidade, perceba que essa bolinha ficou preenchida. Cliquei e não existe nenhum appearance, no caso, essa bolinha significa que tem algum efeito sobre a layer ou o objeto. E se eu fizer da forma pelo outro seletor, cliquei aqui, eu selecionei todo o conteúdo, só que sem que seja pela layer. Coloquei 40%, não aparece aqui o efeito de appearance, abre essa lista e todos os objetos estão com efeito de appearance. Neste caso eu te recomendo que faça dessa outra forma pela seleção de layer, porque caso você coloque um outro objeto dentro disso aqui, vamos supor uma diagonal, ela vai incorporar o appearance que está dedicada para layer. Beleza. Vou bloquear aqui a minha camada de grids, abrir uma outra chamada de guides, né? E vou inserir uma circunferência do mesmo tamanho do espaço total, que é 650. Já está aqui até. Aumentar um pouco o stroke dela e centralizar a tela. Eu vou usar um fator de decrescência de 3 unidades. Cada quadradinho aqui, esse módulo desses grids, representa uma unidade. Eu vou copiar com Ctrl+C, Ctrl+Shift+V e pular 1, 2, 3 unidades. Ctrl+C, Ctrl+Shift+V, 1, 2, 3 unidades. Voltando aqui para o logo, você percebe que ele faz um efeito de espiral. Então eu estou fazendo basicamente dessa forma. Metade, que vai ser cortada por uma linha de 45 graus, com 3 circunferências. E a outra metade com as mesmas 3 circunferências, só que de uma forma que elas façam esse espiral. Feito isso, agora eu vou fazer a linha de 45 graus a partir do centro, né? Todas partem do mesmo centro, apertando Ctrl Y eu consigo identificar aqui. 45 graus eu aperto Alt para fazer a partir do centro, tá vendo? Então ela vai correr para os dois lados a partir do lugar onde eu cliquei, e Shift, que ele mantém o 45 graus. Terminei aqui. E o que eu vou fazer agora? Copiar os valores das circunferências, dessas 3, para fazer para o lado de cá. Que nesse caso é a parte de baixo. Selecionei esse aqui, Transform, 260, certo? Como eu quero que ela tangencie esse ponto aqui, eu tenho que entender onde que vai ser o centro. Esse ponto. Esse ponto aqui. A primeira vai ser na segunda. Entendi. Então, essa aqui vai ter uma circunferência desse mesmo tamanho aqui. E a forma de a gente saber o centro dela, sem arrastar e achar que no olhômetro vai dar tudo certo, eu venho com a minha ferramenta Elipse, tecla de atalho L, clico aqui, né, com Alt para fazer a partir do centro, e meu tamanho é 260. Onde essa circunferência toca a reta é o centro da circunferência, que vai tangenciar essa outra circunferência maior. Elipse, Alt, clico, 260 já está salvo. Posso apagar isso aqui.
Perceba que ele está na mesma, o centro está na reta que eu criei aqui e está tangenciando a outra circunferência maior para dar esse efeito de espiral. Só que para não me confundir, eu vou usar um sistema de cores neste caso. Selecionei isso aqui e vou dar uma cor vermelha. Poderia ser qualquer outra. E o esquema se repete. O centro de todas vai ser no mesmo lugar. Assim como foi para cá, vai ser para cá. Posso copiar, né? Shift, né? Para selecionar as duas. Reforço o clique para definir o Key Object. Align. Clica, clica. Tangenciou tanto aqui como aqui em cima. Aí eu vou mudar a cor dela. Aperto I, que é Eyedropper, e trago as características de contorno para essa aqui, que no caso é a cor vermelha. Aqui é a mesma coisa. Arrasto com Alt para poder copiar. Seleciono qualquer uma das duas com Shift. Reforço o clique para definir o Key Object. Align Center e Center. Eyedropper para poder mudar as características de contorno para o vermelho. Pronto. Só que aí vem um porém, que eu quero te falar que é uma coisa muito importante também, que no caso você percebe que aqui é um efeito de line art, né? Como alguns falam, tem vários nomes que a gente pode dar. Eu gosto de chamar de line art mesmo, mas que você pode tratar dessa forma trabalhando com contornos, certo? Você pode colocar um contorno mais grosso aqui, por exemplo, fazer isso para todos e no final das contas só fazer o corte com a Shape Builder, com outra ferramenta, tipo a Scissor Tool. Mas tem um problema, que isso gera um problema muito forte, aliás, que se você trabalha com, por exemplo, as grids de outro tamanho, como 300 pixels, 400 pixels, o valor vai ser variado, certo? Então o valor da stroke vai ser variado. Se você trabalha aqui achando que está ótimo 30 pixels, quando você mudar o tamanho das suas grids, você também vai ter que mudar o tamanho desse contorno. Então uma forma que eu trabalho e acho muito mais seguro, muito mais cumprindo função das grids, é através disso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+Shift+V para colar no local, arrasto para baixo, e é isso aqui. Esse é um contorno que eu vou fazer, só que ele vai ter aqui no Illustrator o efeito de preenchimento, mesmo que seja o estilo Line Art, ele vai ser um preenchimento. Porque aí, independente do tamanho que sejam as suas grids, 650, 1200, 200 pixels, você vai saber o tamanho do contorno, sem precisar fazer cálculos muito apurados. Eu vou excluir aqui e te ensinar o método mais fácil da gente aplicar para todas as circunferências, ao invés de fazer uma por uma. Vou selecionar tudo com Ctrl A, eu vou desselecionar a linha, né, Shift, e passo aqui por cima dela, Object, Path e Offset Path. Estuda um pouco sobre esse menu aqui, essa janelinha de Path, que tem muita coisa que é muito interessante, é muito útil para quem trabalha com criação de símbolos ou logotipos, seja iconografia, seja tipografia. Cliquei aqui, certo? O offset é o quanto ele vai ou aumentar a partir dele ou quanto ele vai diminuir. Com o valor negativo ele diminui, com o valor positivo ele soma, certo? Vou dar um cancel aqui porque eu preciso saber o tamanho do módulo. E para saber, vou desbloquear aqui minhas grids, clicar em qualquer quadradinho que seja, que representa um módulo em relação às grids, ou seja, eu tenho uma grid 20 por 20, ou seja, cada módulo, né? Eu tenho 20 módulos horizontais por 20 módulos verticais. Transform 32,5 pixels. Posso bloquear de novo, Ctrl A para selecionar tudo, deseleciona a reta, Object, Path, Offset Path. Então quanto eu quero aqui, né, 32,5, só que ao invés de crescer eu quero que diminua. Coloco um valor negativo. Viu como foi tudo certinho aqui para todos? Posso apertar um OK e deu tudo certo. Aqui a gente consegue ver que deu tudo certo mesmo. E para reta é um caso especial. Vai ser o mesmo método? Sim, só que uma coisa especial que eu quero te mostrar com formas abertas. Selecionei ela, mesmo caminho. Só que ao invés de ser um valor negativo ou positivo de offset, perceba que ele vai colocar 32,5 para um lado, 32,5 para o outro. Mas eu quero que ele seja 32,5 a partir do centro, não um para cada lado. Que eu vou fazer aqui então, dividir por 2. E aqui é o valor de 32,5 que eu quero. Basta agora excluir essa linha e fazer o recorte. Com a tecla Alt eu arrasto essa layer para baixo. Vou chamar de Final. Posso ocultar a visualização, tanto das guides como das minhas grids. E com a Shape Builder, atalho Shift M, eu consigo fazer os cortes. Deixa eu só olhar de novo isso aqui para ver se eu consigo lembrar como vai ser. Interessante. Com a tecla Alt eu consigo excluir o que é desnecessário para mim. Então eu vou excluir isso aqui,
Depois do corte feito, eu costumo usar a Pathfinder, ao invés de usar a mesma Shape Builder para ir somando forma por forma aqui. Pathfinder ou Window. Aqui embaixo com o atalho Shift Ctrl F9. Pathfinder e uso a Unite. Cliquei aqui, ele somou todas as formas. Basta apertar Shift X para poder transformar o que é contorno aqui no meu Color Picker em Fill ou preenchimento. Vou colocar a cor preta. Que agora vem outro assunto que também é bem interessante de se trabalhar. Também está lá na opção do Path, que eu te falei aqui do Object e tal, que é o número de pontos, certo? O número de pontos ele precisa ser o número de pontos mais saudável possível, ou como pensar da forma mais essencialista ou mais necessária. Por quê? Quando você pega seu símbolo que você criou e importa ele para um sistema de manipulação 3D, seja o sistema 4D, seja o Maya, o Blender, você vai se dar muito mal nessa manipulação quando você tem pontos desnecessários. E só de observar aqui eu vejo que tem alguns pontos desnecessários, que não precisa necessariamente para fazer curva. Como por exemplo, esses dois juntos aqui, sabe? Só que eu não vou fazer um processo manual de chegar aqui e excluir o ponto ou ficar somando, porque senão de nada valeu as grids que a gente trabalhou. Esse aqui é um que seria desnecessário. Entendeu? Os pontos âncoras são o que fazem com que as curvas aconteçam. Por exemplo, se eu chegar aqui com a Pen Tool, cliquei, eu tenho 2 pontos. Se eu arrastar para baixo aqui, eu tenho uma curva que foi formada a partir de 2 pontos âncora. Se, por exemplo, eu faço isso, essa curva ela precisou de 3 pontos âncora. Eu apertei a tecla A, que é a Direct Tool aqui, e vi que ele tem 1, 2, 3. Uma circunferência, por exemplo, é formada por 4 pontos. Para fazer essa curva aqui e essa curva aqui. É a forma mais essencial de você conseguir trabalhar com circunferência. Então vou te mostrar aqui uma outra ferramenta, né? Enfim, arrastando com a tecla Alt aqui, duplico minha camada, vou chamar de Simplify, que é o nome da ferramenta. Vou ocultar a visualização da Final. Selecionei tudo, Object, Path, Simplify, certo? Explicando essas duas funções que estão na parte de cima aqui, deixa eu zerar elas, para você entender o que acontece. A Curve Precision, ela vai manter a precisão das curvas que acontecem aqui, ou no caso, a fidelidade, né? Eu gosto de pensar dessa forma, a fidelidade é a forma original. Se você vier aqui no grupo Options, você vê que tem um Show Original, e você consegue ver, através da linha magenta aqui, como é a sua forma original. Então, se eu quiser manter a fidelidade 100%, ok, só que perceba que ele aumentou o número de pontos aqui. A forma original tem essa quantidade, 112. E o que a gente está trabalhando agora tem 263 pontos. Ou seja, a gente está fazendo um processo que não era para ter acontecido. Mas enfim, a gente consegue regular essa precisão, né, essa fidelidade à forma original. E esse Angle Threshold é basicamente como é que as curvas vão acontecer, certo? As curvas, a fidelidade das curvas ou a precisão das curvas, que vai do número 0 grau ao 180. Então, à medida que eu vou aproximando isso do 180, mais fiel ele vai ser às curvas. E o Curve Precision a gente vai alterar também. Perceba que agora eu estou com 87 pontos. Eu não conheço uma fórmula mágica para você conseguir trabalhar com a Simplify. O que eu faço? Aperto a tecla Shift e direcional para cima e para baixo para poder diminuir o valor e para cima para poder aumentar o valor, só que em 10 pontos, certo? Perceba que aqui está 50. Se eu apertar Shift, tecla direcional para cima, ele vai para 60 direto. E assim eu vou avaliando, como por exemplo aqui, ó, cheguei em 90%, saiu de 87 para 89 pontos. E assim que eu vou aumentando, ele vai aumentando também ali. Então eu acho que meu Curve Precision ele deve estar entre 70, 80, alguma coisa desse tipo. Vou mexer um pouco no Angle para ver o que acontece aqui. 180 para 170, ele diminui quase metade do número de pontos. Mas aqui você vê que o original já saiu bastante dos eixos, certo? Então a gente vai brincar um pouco mais com isso aqui. Posso fazer o seguinte, colocar isso aqui em 80, vamos ver como funciona, já está mais preciso as curvas. 90% ficou muito bom. E aqui a gente vai explorando. Não teve muita diferença entre os 60 e os 50. 40, sempre observe esses valores aqui, tá vendo? E à medida que você achar que tá bacana para o seu símbolo, cada símbolo é uma história diferente, esses valores não podem ser copiados para você traduzir para outro símbolo, outra tipografia, outra iconografia.
Para mim isso aqui tá perfeito, 90% do curve aqui e 150 graus do angle. Ele diminuiu menos que um terço do que tá original aqui. Clique em OK. Né? A gente vai fazer um comparativo entre o que tá o Final e o Simplify. Arrastando pro lado, consigo ver. Basicamente ele não muda muita coisa do original. E se eu apertar a tecla A, eu vejo que ele excluiu bastante dos pontos que eram desnecessários no começo. E é assim que fica o trabalho.